Fala galera, estamos começando a nossa 10ª aula do nosso curso completo de Java e agora nós vamos começar a aprender a fazer tomadas de decisões. Nós vamos estudar diretamente sobre as condições no mínimo em 5 aulas. Então se você não entender no primeiro momento, não se preocupe, nós vamos ver e rever isso várias vezes. Tomar decisões é a coisa mais comum e frequente na programação. Nós fazemos isso a todo momento. A partir de agora, nós vamos começar a utilizar a lógica. Se você nunca programou e nem nunca viu o código de programação, talvez você pode se assustar no primeiro momento. Na minha opinião, que 90% das pessoas desistem da programação por causa das condições lógicas. Tenha em mente que se você não achar difícil a lógica apresentada, você é uma exceção. Se você sentir dificuldade, tenha paciência consigo. Nós vamos ver tomada de decisões daqui para frente a todo momento, a todo instante, então não tem como você não aprender. É só uma questão de tempo e paciência. A partir desse momento, nós poderemos tomar decisões baseado no que está acontecendo no nosso programa em determinado momento. E assim, nós temos a capacidade de alterar o fluxo do programa. De fato, com a instrução if, nós conseguimos fazer o nosso programa ter um pouco de inteligência, eu diria. Nessa aula, nós vamos começar a abordar um dos assuntos mais importantes da programação. Vamos ver um exemplo. Eu vou declarar uma variável do tipo inteiro de nome num. Essa variável eu vou atribuir o valor a ela de 10. Agora eu vou fazer uma condição para verificar se essa variável realmente é igual a 10. Para isso nós vamos utilizar um if. Em português, if significa se. Então o que nós vamos perguntar? Se num for igual a 10, nós queremos que seja impressa uma mensagem. Então, system.out.println. Imprime o quê? Sim, é igual. Ponto. Vamos lá, o que nós estamos fazendo? Nós estamos verificando se o valor da variável num é igual a 10. Observe que aqui nós temos dois sinais de igual. Dois sinais de igual seguidos significa que nós estamos fazendo uma comparação. E quando nós temos somente um sinal, significa que nós estamos atribuindo o valor da direita do nosso sinal para a variável que está à esquerda do sinal. Voltando para o nosso if, nós estamos perguntando se o número for igual a 10, imprime essa mensagem. Como nós atribuímos o valor 10 para o nosso número, obviamente ele vai imprimir a mensagem. Vamos mandar executar e vamos ver o que acontece. Mandei executar e ele imprimiu para a gente, sim, é igual. Ou seja, nós declaramos a variável, nós atribuímos um valor à variável, nós verificamos se esse valor realmente é igual a 10, se for, imprime essa mensagem. Agora vamos atribuir o valor 11. Vamos mandar executar e observe que ele não imprimiu nada. O que nós estamos fazendo aqui é verificando uma condição. Em português nós faríamos mais ou menos assim. Se, abre parênteses, num for igual a 10, execute o que tiver entre chaves. É isso que nós estamos dizendo. Se o número for igual a 10, executa o que estiver entre as chaves. Caso o valor seja igual a 10, ele vai executar esse bloco de instrução. Mas caso o valor não for igual a 10, nós podemos colocar uma condição dizendo se não. Então, se o valor não for igual a 10, imprime a mensagem system.out.println não. O número não é. Vamos botar um ponto e vírgula, vamos mandar executar o programa e olha só, agora ele imprimiu para a gente não, o número não é. Ou seja, ele verificou se o valor era igual a 10, como o valor não é, ele pulou para o nosso bloco else e executou somente o que está dentro desse bloco. O que está nesse bloco aqui ó, não foi executado, porque a condição para esse bloco ser executado não foi atendida. Então, se a instrução não foi atendida, executa esse bloco aqui. Vamos fazer um outro exemplo para a gente ver de uma outra forma. Vamos apagar essas linhas aqui e vamos digitar system.out.println. Vamos imprimir a mensagem. Digite o número 1, ponto e vírgula. Vamos ler o teclado para ver o que ele digitou. Então, nós vamos utilizar a nossa classe scanner. Então, scanner in é igual a scanner new, scanner system.in, ponto e vírgula para acabar a instrução. Então, num recebe in.nextInt. E agora nós vamos verificar se o valor contido em num é ou não igual a 1. Então, se num for igual a 1,
nós vamos imprimir uma mensagem, eu vou copiar ela aqui. Obrigado por digitar o 1. Ponto. Se não, deixa eu colocar aqui para o lado. Se não, nós vamos dar uma mensagem para o nosso usuário dizendo que ele não digitou o número 1. O número digitado não é igual a 1. Ponto para acabar a instrução. Vamos mandar executar a nossa aplicação. Aqui está. Digite o número 1. Vamos digitar o número 1, pressionar Enter. Obrigado por digitar o número 1. Vamos rodar a nossa aplicação novamente. Digite o número 1. Eu vou digitar o número 10. O número digitado não é igual a 1. Esse exemplo, ainda que seja bem simples, ele é um caso típico do que acontece todos os dias na programação. A gente pede, por exemplo, para o nosso usuário informar o CPF e depois nós temos que verificar se o CPF é válido. Ou então a gente pede para o nosso usuário informar um número e ele coloca letras no campo ao invés de número. Ainda que seja um exemplo bem simples, é uma ação corriqueira que acontece todos os dias. Nós temos que verificar o que o nosso usuário digitou.